E a nossa convidada esta noite, Alice Ribeiro, do Partido Humanista, cabeça de lista pelo Círculo de Bragança. Obrigada por aceitar o convite de estar no Telediário. Na semana passada tivemos a candidata pelo Porto, já falamos do partido de uma forma mais abrangente, por isso, se me permite, eu avançava já com uma pergunta para Bragança e, neste caso, queria que me falasse dos problemas da região e fazia-lhe já até uma pergunta muito direta. Qual é a sua opinião sobre a introdução de portagens na autoestrada transmontana? A mim parece-me que a questão da circulação, da livre circulação das pessoas no país é de facto um problema, e sobretudo um problema para a região à qual eu encabeço esta lista, não é? De facto é muito complicado atualmente, apesar da construção de estradas e do acesso que tem sido construído para essas regiões mais interiores, é muito complicado, por exemplo, a deslocação em transportes públicos para qualquer sítio que não seja o enfiamento de Porto de Lisboa. Portanto, qualquer atividade que saia desse enfiamento é sempre extremamente complicado. É muito difícil a circulação, é muito difícil então também fixar pessoas no interior, não só devido à questão dos transportes, mas essa também parece-me a mim... Continuamos a falar do isolamento do interior? Completamente, parece-me que o isolamento continua a persistir e continua a persistir na medida em que não existe uma descentralização do poder. Daí uma das nossas propostas, que é precisamente a questão da descentralização, da regionalização. Em 5 regiões já agora? Exatamente, em 5 regiões, o que iria trazer certamente uma maior margem de manobra para regiões como, neste caso, Bragança, poder estabelecer parcerias com as regiões que também têm mais próximo, neste caso, ou seja, do nosso país. Tivemos já tanto tempo, durante tantos anos, de costas voltadas por questões históricas e independência, e agora faz todo o sentido cooperarmos e trabalharmos em conjunto com estas regiões, e não há, de facto, autonomia nos diferentes distritos para poderem fazer e poderem, de facto, estabelecer parcerias que desenvolvam a economia, não é? E que, portanto, fixem as populações nesta zona. É insustentável a forma como vivemos atualmente no país, com toda a população pendurada no litoral. Acha que tem havido falta de investimento da parte do Governo nas regiões do interior, nomeadamente no Norte? Eu penso que tem havido certamente uma falta de organização dessas regiões, na medida em que quem pensa atualmente pensa desde um sítio no país que não de uma forma descentralizada, não é? Nós vivemos ainda muito o centralismo, não falo só em relação a Bragança, não é? Toda a região do interior, inclusive também a região norte, experimentamos muito este centralismo que, nomeadamente em determinadas decisões, nomeadamente questões de saúde e de educação, pensa desde o centro onde está instalado e não desde o centro onde depois essas decisões têm efetivamente consequências. Políticas práticas é que podemos aplicar para combater esse isolamento ou essa desertificação? Não sei se incentivos à natalidade, se programas de apoio para levar as pessoas, digamos, do litoral para o interior, ou pelo menos para garantir que elas não fugissem do interior para o litoral? Sem dúvida que um dos primeiros elementos nós já conversamos, não é? Que é a questão de uma certa autonomia, não é? Autonomia de decisão sobre o que fazer na região pelas próprias pessoas da região, não é? Isso parece-me absolutamente fundamental, que as pessoas possam decidir. Certamente serviços como educação e saúde devem ser desenvolvidos e implementados. São os serviços que neste momento estão ainda a fixar alguma da população que existe. E a decisão de terminar com determinados serviços não faz muito sentido neste contexto. É óbvio que é preciso reestruturar, é preciso repensar, mas também é preciso repensar a própria ordenação do território, não é? E esta questão da colocação dos serviços, do encerramento, ou da abertura, ou do desenvolvimento, nomeadamente do ensino superior também, não é? Tem muita influência depois no desenvolvimento, mas sem dúvida que devem ser as pessoas da região que devem, sobretudo, ser chamadas a decidir. É fundamental as questões que nós apontamos no nosso programa eleitoral relativamente à questão de uma democracia mais participativa, de uma democracia efetiva,
que hoje em dia não temos, não é? Começamos já pelo facto de nem todas as propostas políticas que vão a sufrágio, não é? No próximo dia 5, portanto, o eleitor chega ao momento de votar e encontra um conjunto de propostas que nunca ouviu falar, porque de facto os meios de comunicação, à exceção de alguns, ignoram simplesmente todos aqueles que estão sujeitos ao sufrágio da população, destacando apenas algumas propostas, não é? Isso já subverte todo o sentido da democracia logo à partida. Não querendo fazer uma afirmação, pondo no campo das hipóteses, tendo em conta que a baixa credibilidade dos políticos atualmente em Portugal, há muitos partidos a concorrer nestas eleições. Acha que os pequenos partidos poderão ter uma vantagem, digamos, perante o cansaço dos partidos com assento parlamentares? Não sei se a questão se poderá colocar dessa forma, vantagem, desvantagem. O que me parece Terão absolutamente... mais votos? Não sei. O que me parece absolutamente fundamental é que as suas ideias, as ideias de todos esses partidos, de todas as ideias que de facto e todos os projetos que de facto vão ser submetidos a sufrágio, não é? À escolha efetiva da população, devem ser igualmente divulgados, e isso hoje em dia infelizmente não está a acontecer. O que nós vemos são sempre as propostas dos mesmos, que no fundo são pequenas nuances das mesmas ideias, não é? Sem nenhuma proposta efetivamente alternativa, sem algo que produza de facto, que venha a produzir de facto uma mudança efetiva, sem nenhuma utopia, sem nenhum desafio para as pessoas, não é? Portanto, é sempre a repetição do mesmo, e há um conjunto de ideias que poderiam ser aproveitadas, que poderiam ser desenvolvidas, que continuam a ficar na gaveta, apesar do esforço. Mas deixe-me perguntar se neste momento atual de crise, de ajuda externa, de estarmos na mira dos mercados internacionais, este é o momento para os ideais? Efetivamente, se este não é um momento para os ideais, quando é que vai ser? Não seria o momento da prática? Este é um momento onde se está a perceber que o que existe não faz sentido. É um absoluto absurdo. Estamos a viver o absurdo atualmente, de tudo, não é? Do sistema económico, da forma de organização da sociedade, do valor que se atribuiu ao lucro e ao dinheiro, que não tem absolutamente sentido nenhum. São objetos criados pelo ser humano, que estão neste momento a submeter o ser humano. Portanto, se este não é o momento de dar a volta, se este não é o momento de uma efetiva revolução, que não necessariamente da violência, porque as duas coisas não estão associadas, ao contrário do que às vezes se quer fazer passar, se este não é o momento do idealismo, de encontrar outra solução para além daquela que existe, então eu não sei quando é que é o momento, será talvez quando já começarmos a descer o abismo, e isso já traria muito mais sofrimento do que neste momento está a trazer, e de facto hoje em dia já estamos a sofrer bastante, não é? Não só Portugal, mas o mundo em geral, em particular o nosso país, é aqui que vivemos e estamos a sentir na pele as consequências deste absurdo em que vivemos. Já me falou de uma forma geral, ou já me deu algumas ideias de algumas propostas ou do que o partido defende. Para quem não nos acompanhou na semana passada, já falamos um bocadinho do Partido Humanista na semana passada, já que o referi, é um partido de causas. Em termos eleitorais, em termos de propostas, o que é que o partido defende? Já falamos, não é? Da regionalização. Eu falei a semana passada, não sei se quer, por exemplo, referir o facto dos trabalhadores participarem na gestão das empresas. Esta é uma ideia que eu já pus em cima da mesa, não sei se a quer comentar. Sim, tal como a minha colega comentou na altura, isto é um elemento de facto fundamental. Estamos a propor uma mudança de uma economia financeira para uma economia que de facto seja produtiva, que contribua para o bem-estar das pessoas. E nesse sentido, ou seja, nada melhor do que ser as pessoas que também colocam todos os dias o seu trabalho, o seu tempo, a sua disponibilização, o seu maior empenho, que também possam, juntamente com o capital, decidir sobre os destinos
daquilo para o qual trabalham todos os dias e que abdicam do seu tempo noutras áreas da sua vida para poderem estar ali e empenharem-se no desenvolvimento de algo que depois não têm absolutamente voz alguma nas decisões fundamentais, nem sequer também depois na distribuição dos lucros, na decisão do reinvestimento desses lucros naquilo que, no fundo, é a sua vida e da qual dependem, não é? Portanto, parece-me absolutamente fundamental esta questão da gestão participativa, na medida em que a forma do trabalhador olhar para aquilo em que está e o empenho, fala-se imenso na produtividade, não é? No país, e, no entanto, partilha-se muito pouco com as pessoas a possibilidade de elas serem cada vez mais produtivas. Outra ideia que eu não tive tempo de falar na semana passada, não direi que será das mais importantes, mas chamou-me a atenção, é a incorporação de medicinas alternativas no Sistema Nacional de Saúde. Penso que o defendem. Sim. Pelo menos estaria no programa que eu li. Isto não é um pouco polémico demais? Ou é democracia? A mim parece-me que há várias opções neste momento, não é? Mesmo ao nível do ensino superior, temos já inclusivamente cursos nestas áreas. Portanto, eu acho que nós devemos dar a opção ao utente, à pessoa que utiliza aquele serviço, e não restringir as suas opções apenas a uma forma da pessoa ser tratada, não é? Portanto, acho que toda esta diversidade é útil, é salutar, é preciso estudar, perceber como é que ela deve ser implementada, mas é certamente uma opção que nós consideramos. Alice Ribeiro, agradeço a presença no Telediário. Eu é que agradeço. Tenha a continuação de uma boa noite. Muito obrigada pela oportunidade.